Agora vamos às funções inorgânicas. Vamos começar pelos ácidos, que vai ser a aula de hoje. Nas aulas futuras vamos falar sobre óxidos, sais, bases, mas hoje vamos focar nos ácidos. O que são ácidos? Que a gente tenta ouvir falar que ácidos são perigosos, né? Ácidos são compostos covalentes, que reagem com água, sofrem ionização, formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio, que é esse cátion aqui, ó, H3O+. Em alguns livros, algumas questões vestibulares antigas, a gente vai ver muito como H+, né? Simplesmente H e um mais do lado. Mas o correto mesmo é essa representação de H3O+. Né? Esse 1 aqui não faz diferença, podia estar escondido, que é para representar uma carga, então seria H3O+. Tá, como sempre, as definições são um pouco confusas, né? Então, quando você rege uma substância covalente, lembra covalente, então tem que ser um metal com... Desculpa, tem que ser dois ametais para formar uma substância covalente e formar um ácido. Então, vamos lá, a gente tem aqui um HCl, né? São dois ametais, hidrogênio e cloro, reagindo com água. Nessa reação, o cloro vai se desprender, vai virar Cl-, enquanto vai formar esse tal íon hidrônio, H3O+. Então, por definição, ele é um ácido. Ele é o ácido clorídrico, um ácido que a gente usa para limpar pisos. É um ácido muito forte e muito perigoso. Né? Agora temos aqui uma representação de Lewis, de como funcionou de como aconteceu essa reação. Temos aqui o hidrogênio com seu único elétron. O cloro, como ele é do grupo Z7, da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A água, o hidrogênio com seus 1 elétron, o oxigênio com seus 6, porque ele é do grupo 16 ou família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O oxigênio pegou esse hidrogênio, tá vendo que esse hidrogênio aqui foi para lá, enquanto que o cloro, que tinha roubado esse hidrogênio aqui, tinha roubado esse elétron aqui do hidrogênio, ficou com seus 8 elétrons, o hidrogênio que estava sem o seu elétron, chegou pertinho do oxigênio que tinha 2 sobrando e formou o H3+. Aqui a representação só com as ligações. Aqui você pode estar em esse traço, mas quando a gente tem pares de elétrons, a gente também pode simbolizar por traços, afinal, uma ligação é um par de elétrons. Então, beleza. Deu para entender, né? Eu imagino. Espero que com esse desenho maravilhoso da professora Ingrid tenha ficado fácil de entender. E como sempre, tudo na química não pode ser tão simples, nós temos também uma divisão. Nós temos os ácidos, divididos em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos vão ser os que não têm oxigênio, que tem apenas hidrogênio, enquanto os oxiácidos vão ser aqueles que têm que têm oxigênio no final. Então, como eu falei, contém apenas hidrogênio e o elemento, né? E o caso, o ametal mais eletronegativo. E a sua nomenclatura vai ficar por ácido mais nome do elemento mais hídrico. Então, aqui no caso, a gente tem HCl, só temos hidrogênio e cloro, não tem oxigênio. Beleza, então vai ser ácido. Qual é o nome desse elemento aqui? Cloro, então vai ser ácido clorídrico. Aqui no caso, H2S, não vai ser enxofídrico. O enxofre tem um nome especial na hora da nomenclatura, um sufixo, né, especial chamado sulf. Então vai ficar ácido sulfídrico. Aqui ácido bromídrico e aqui é um nome meio estranho, meio trava-línguas, né, já que é iodo, fica iodídrico, né? Podemos ver aqui nos exemplos, o ácido clorídrico de cloro, sulfídrico de enxofre, na verdade de sulfur, né, da origem da palavra em latim, e ácido, o famoso some às vezes, e ácido fluorídrico, do flúor. Os oxiácidos, como o nome já diz, que eu já tinha falado, contém oxigênio. Então vão ter sempre essa carinha, hidrogênio na frente, o elemento que a gente vai dar o nome no meio, e oxigênio no final. Hidrogênio, oxigênio, elemento que vai dar nome no meio. Hidrogênio no começo, oxigênio no final, o elemento que vai dar nome no meio. E como é que é a nomenclatura? Aqui, como a gente
Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque temos 2 NOx possíveis, ou até, às vezes, 4 NOx possíveis. Então, vai se chamar ácido, o nome do elemento, mais oso ou ico, dependendo do número de oxidação. Se o número de oxidação for o menor número dele, no caso aqui o enxofre, lembra que ele tem mais 4 ou mais 6, né? Então, se for mais 4 ou menor, vai ser oso. Se for o mais 6, vai ser ico. Então, seria ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico. Aqui no nitrogênio, seria ácido nitroso ou ácido nítrico, né? Vamos ver aqui os exemplos. Aqui temos o HNO2 e o HNO3. Qual vai ter qual nome? Vamos fazer primeiro o cálculo do NOx, né? Já que no grupo 15 ou no grupo 5A, família do nitrogênio, então, esses três nomes estão certos, o NOx pode variar entre mais 3 e mais 5 quando ligados ao oxigênio. Vamos lá. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2 e nitrogênio X. Fazendo as contas, a gente viu que ele chegou no x igual a mais 3. Como esse aqui é o menor NOx possível, entre mais 2 e mais 3, nós temos ácido nitroso. Enquanto que do outro lado, fazendo as continhas, né? H igual a 1, oxigênio igual a menos 2, 1 mais x mais 3 vezes 2, 1 mais x menos 6, passando o mais 1 e o mais 6, menos 6 para lá, vai ficar mais 5. Então, ácido nítrico. Nitroso, nítrico. Menor, maior. Beleza? Tranquilo? Mais uma vez um exemplinho. Grupo 16, ou calcogênios, ou família do oxigênio, tanto faz. É onde temos o NOx mais 4 ou mais 6, quando está ligado ao oxigênio. Então, vamos lá. Hidrogênio 1, oxigênio menos 2, enxofre X. Então, 2 vezes 1, 2, mais X, mais 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2, menos 6, passando para lá vai ficar igual a mais 4. Então, como ele é o mais 4, ele vai ser o sulfuroso. Aqui, a mesma coisa, só que o resultado vai dar mais 6, vai ser o ácido sulfúrico. E aqui, como a gente viu o grupo 17, ou halogênios, ou família do flúor, nós vimos que eles têm 4 possibilidades de NOx. Então, aqui nós vamos ter que ter 4 nomes. Então, vamos ter que adicionar um prefixo antes do nome do elemento para depois adicionar o sufixo oso ou ico. No menor deles, agora vamos ter um prefixo hipo, que significa pouco, né? E no maior deles, nós vamos adicionar o prefixo per, que significa muito. Então, no mais 1 vai ser o hipo, nesse caso aqui, cloroso. Nesse aqui, quando for mais 3, vai ser o cloroso normal. Quando for mais 5, vai ser o clórico, né? Tem que tomar cuidado com esses acentos. Ficaria clorico, mas aí estaria errado. O certo é clórico. Mas é um pouquinho trabalhoso lembrar clórico, sulfúrico, né? E com maior número de oxidação vai ser o perclórico. Vamos ver alguns exemplos aqui. HCl, H mais 1, oxigênio menos 2, continha bem fácil. 1 mais X menos 2, vai dar 1. Como 1 é o menor, ele vai ser o hipo, como aqui é o cloro, cloroso. Nesse caso aqui, mais 1, menos 8, mais X. Passando mais 1, menos 8 para lá, fica X igual a mais 7. Como esse aqui é o maior dos valores, ele vai ser o ácido per, como aqui é cloro, clórico, né? E para finalizar, nós vamos falar da força do ácido. Qual ácido é mais forte? O que significa a força do ácido? Quanto mais forte for esse ácido, mais perigoso para a gente ele é. Ou seja, maior ação corrosiva ele vai ser. Se a gente colocar esse ácido em algum metal, mais fortemente, mais rapidamente esse metal vai ser corroído. Ele vai causar mais danos. Isso tudo depende da quantidade. Lembra da definição do ácido? A definição do ácido é quando libera essa substância aqui, o H3 ou mais. Então, quanto mais substâncias dessas forem liberadas,
maior vai ser a força do ácido. Então, se a gente for ver aqui, ó, entre o HCl e o H3BO3, claramente o H3BO3 é o mais forte, né? Só que não é só olhando a reação que a gente vai ver. A gente precisa ver o grau de ionização. Ou seja, pode ser que mesmo aqui só tendo um, essa reação libere muito mais H3O+ do que essa aqui. E como é que a gente define esse grau de ionização? O grau de ionização é uma porcentagem do número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas dissolvidas. Então, quanto mais moléculas dessas tiverem em relação à quantidade total que a gente tinha jogado de HCl inicialmente, mais forte vai ser esse ácido. Complicado, eu sei, mas vamos ter um exemplo mais para frente, né? A porcentagem vai ser entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. O ácido que é considerado forte vai ser aquele que tem o seu alfa, né? O seu alfa ou o grau de ionização, que é como é chamado, maior que 50%. Existem ácidos que beiram a 100%, chegam a mais de 90%, como o ácido clorídrico, por exemplo, né? Exemplos de ácido forte: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. O ácido semiforte, ou ácido mediano, é um ácido que tem o seu grau de ionização entre 5% e 50%. Né? Temos aqui o ácido sulfuroso, não o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, e o ácido fraco são aqueles que possuem a porcentagem menor que 5%. Geralmente são ácidos orgânicos, aqueles que têm carbono, ou ácidos, ou hidrácidos, ou ácidos com elementos que não são do grupo 15, 16 e 17. Né? Como aqui o HCN, o ácido cianídrico, o ácido bórico, ácido sulfídrico. Vamos ver aqui agora um exemplo prático para finalizar nossa aula. Aqui temos um probleminha de estequiometria. Né? A cada 12,80 gramas de iodeto de hidrogênio, né, HI, 128 gramas por mol, adicionados na água, verifica-se que 12,16 gramas reagem sofrendo ionização e formando o ácido iodídrico. Então, a reação ela vai formar H3O+, configurando um ácido, mais o íon I-. A massa restante permanece na fórmula molecular, ou seja, permanece na forma de molécula, na fórmula de HI. Então, vamos lá. Ele falou para a gente que o exercício deu para a gente que apenas 12,16 gramas reagiram, ou seja, viraram H3O+, mais HI, de um total de 12,8. Então, o que foi dissolvido pelo total, 12,16 sobre 12,80. O alfa, então, fazendo a continha, vai dar 0,95, ou em porcentagem, 95%. Como é maior que 50%, esse ácido é forte, ele é bem forte, né? Como eu falei, os ácidos da família do grupo 17 são bem fortes, tirando o fluorídrico, os que têm flúor. Os que têm cloro, bromo e iodo são muito fortes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Foi bastante conteúdo, mas eu tentei explicar de forma detalhada. Essa semana quem ficará disponível para dúvidas sou eu, professor Fabrício, no Facebook. E como sempre, vamos ter uma listinha de exercícios prontas para vocês. Tudo bem? Um abraço e um beijo para vocês e fiquem em casa. Até a próxima.